Olá, sejam bem-vindos, mais um SBT Esporte começando para você aqui na tela do nosso SBT. Meu amigo, a situação está muito difícil, alerta vermelho, por isso que já estou até de vermelho aqui no programa de hoje, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil e o esporte, também acontecendo. Existem atletas com coronavírus, existem notícias acontecendo no mundo do esporte e a gente está aqui para te atualizar. E claro, a gente vai falar além dos casos de paralisações, o que deve ou não ser mantido no cronograma oficial. Tem os esclarecimentos sobre a paralisação do Campeonato Paulista em meio a toda essa confusão. E tem uma notícia boa no meio disso tudo, para quem é palmeirense, já já a gente vai te contar. Tudo isso e muito mais agora. E como sempre, você pode participar com a gente aí no nosso SBT Zap. Participa aí, 18991437891. Vou aqui para a câmera 1, porque eu estou andando aqui no estúdio. Meu companheiro Caio Esteves está aqui comigo. Não pode fazer isso. Você viu isso aqui? Você não pode fazer mais. Agora é só assim, ó. Mas a gente estava higienizado, tranquilo. Exatamente. Depois só não pôr a mão no rosto. Totalmente para você. Não pode fazer mais. Como é que agora faz? Vamos lá. Agora no pé ou no cotovelo? Agora é só aqui, ó. Cotovelo ou no pé aqui, ó. Aí, boa. Agora é assim que se cumprimenta no momento. E antes da gente falar de esporte, o pessoal pode ir lá no nosso portal, no sbtinterior.com, né? Tá tudo lá no portal. A gente tem um hot site especializado do coronavírus para falar só desse assunto. Então, a todo momento, notícias do mundo, do Brasil, sbtinterior.com/coronavírus. A gente já estava chamando na programação, mas é legal conscientizar também aqui o pessoal do esporte, né? Tem tudo lá. Você consegue informações sobre a Itália, que está com um problema muito grave, Espanha, que está começando também um surto muito grande. Tá tudo lá, é só entrar. E a partir de amanhã, a partir das 2h15 da tarde, depois da programação regional aqui do SBT, a gente entra ao vivo no Tela 2 para você acompanhar as últimas notícias que estão acontecendo na região, no Brasil e no mundo. E a gente vai começar a falar do programa de hoje, falando das paralisações dos campeonatos estaduais. Vamos acompanhar a matéria da Amanda Campos. Põe na tela. A reunião que definiu a suspensão do Campeonato Paulista por tempo indeterminado aconteceu a portas fechadas na sede da federação. Os clubes também devem suspender todas as atividades. Temos que uma responsabilidade e essa responsabilidade ela é social também e a gente é obrigado a preservar, pelo menos fazendo a nossa parte, que é os nossos funcionários, jogadores, comissão técnica e todos aqueles que trabalham no departamento de futebol também. Após marcar o gol de empate do Corinthians contra o Ituano, o jogador Luan apresentou sintomas de gripe. O atleta está em casa e não deve fazer o teste para a Covid-19. Na tarde desta segunda-feira, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro anunciou a paralisação do Campeonato Carioca por 15 dias. A decisão segue uma orientação do Ministério da Saúde. O órgão prevê que eventos com pessoas muito próximas umas das outras neste momento ou sejam cancelados ou adiados ou, se não for possível, nenhuma coisa nem outra, ocorram sem o público. No Campeonato Gaúcho, diante do São Luís, os jogadores do Grêmio entraram em campo usando máscaras. Após a vitória por 3-2, o técnico Renato Gaúcho falou sobre o protesto. Jogador de futebol é gente. Nós não estamos imunes a qualquer tipo de vírus. A federação anunciou que o Campeonato Gaúcho está suspenso por 15 dias. Já o Campeonato Mineiro foi suspenso por tempo indeterminado. Então tá aí. E com a paralisação, todos os 4 grandes já decidiram também suspender as atividades dos elencos e comissões técnicas. O Mirassol também paralisou as atividades e o Novo Horizontino vai realizar uma reunião para definir o que vai ser feito. Que coisa, hein, Caio? Que coisa, né? Eu acho que é o procedimento padrão, Mário. Eu acho que é acertado por todas as comissões. Errado nesse momento, na minha opinião, é quem tenta resistir a uma pandemia, né? E quando a gente fala de pandemia, é uma situação, é um vírus que se espalha globalmente no mundo todo e todo tipo de prevenção é muito necessário, não só no esporte, como em todos os setores. Todo mundo tem que aderir. Na minha opinião, tem casos resistindo ainda, a gente vai falar disso, mas, por exemplo, como no Japão, que querem manter a Olimpíada. Eu acho que nesse momento não é caso de pensar em contratos milionários, mas sim na saúde pública, né? Então, todos os clubes tomando decisões acertadas ao manter seus elencos saudáveis, pensar primeiro na saúde, porque sem saúde a gente não consegue nada, né? Então, acho que esse é o caminho, tá correto todo mundo aí. É isso aí. Bom, o presidente do Palmeiras deu mais detalhes sobre a reunião. Vamos ver, vamos acompanhar o que ele disse. Põe na tela. Nós não definimos o tempo, período indeterminado, agora
Nós com certeza tivemos hoje aqui a definição que tinha que acontecer. O futebol mobiliza muita gente e nós temos Conmebol, que já tinha paralisado, o CBF anunciou. Então eu acho que hoje a Federação Paulista, após a nossa reunião aqui, também definiu a paralisação, o melhor caminho. Eu acho que é o melhor caminho realmente. Nós temos uma responsabilidade social, nós estamos vivendo uma crise de saúde muito importante que a gente nunca havia vivenciado antes. Então nós temos que trabalhar com atitudes preventivas e o Palmeiras, desde o primeiro momento, trabalhou muito para que a gente chegasse nesse ponto de paralisação e que a gente, através dessa atitude, possa preservar vidas. Nós vamos agora definir com o Departamento Médico do Palmeiras, mas provavelmente sim, nós vamos ter treinamentos isolados para que a gente preserve as pessoas, para que a gente tenha... As atividades provavelmente vão continuar, mas de maneira isolada, e o objetivo maior é que as pessoas elas não estejam juntas. A gente tem que trabalhar nessa direção para que a gente tenha o menor número de casos possível. Bom, mesmo com a paralisação, a gente também aqui, pessoal, a gente vai continuar falando bastante de esporte, né? E faltam 2 rodadas ainda para acabar essa primeira fase. Vamos atualizar a tabela? Vamos pôr na tela aí? Bora. Vamos no grupo A. O Santos, né, antes da paralisação, né, faltando 2 rodadas para o término, o Santos é o líder no grupo A com 15 pontos, o Oeste de Barueri 10 pontos, o Água Santa também 10 pontos e a Ponte Preta 7 pontos. Ontem acabou perdendo de virada do Guarani. Santos e Oeste e Água Santa que estão lutando aí para se classificarem para a próxima fase do Campeonato Paulista. O Santos está classificado já, não tem perigo nenhum. O Santos que está tomando medidas muito mais cautelosas, né, com relação ao Gesualdo, porque o Gesualdo acho que talvez do Paulista é o único treinador que está dentro do grupo de risco do coronavírus, que é mais vulnerável, que são acima de pessoas nem 60, acima de 70 anos. Então o Gesualdo, o Santos está tendo todo um cuidado envolvendo ele. Acho interessante, acho que é necessário, mas para mim o Santos está classificado na próxima fase. É isso aí. Grupo B, vamos lá, vamos colocar a galera do Grupo B aqui. O Grupo B tem o Santo André com 19 pontos, o Palmeiras também com 19 pontos, Novo Horizontino 16 e Botafogo de Ribeirão 8 pontos. O Novo Horizontino ainda tem chance de classificação, dependendo de algumas combinações de resultados. Tem chance. Um dos jogos do Palmeiras é o clássico contra o Corinthians. Quando for acontecer, a gente não sabe. Mas a essa altura, eu já não tenho tanta certeza se no momento que aconteceu o jogo, o Palmeiras vai estar no momento de favoritismo que é hoje. Daqui 1 mês, 2 meses, quando acontecer, pode ser que as coisas mudem. O Novo Horizontino vai depender muito do desempenho pessoal dele mesmo, do desempenho do time no jogando, principalmente em casa, porque tem que ganhar os 2 jogos, né? Ganhar os 2 jogos e ainda torcer por um resultado negativo do Santo André ou do Palmeiras. Vamos ver, mas se há matemática, acho que tem que ter otimismo, né? Tem que tentar. É isso aí, vamos para o grupo C. No grupo C, o grupo do São Paulo, a gente tem o São Paulo com 18, o Mirassol com 16, a Inter de Limeira com 11 e o Ituano com 10. Na minha opinião, falta 1 ponto para o Mirassol se classificar e o São Paulo indo de vento em popa, aliás, classificado, né? Com 2 rodadas de antecedência. Classificado. O São Paulo já nas quartas de final. O problema é essa paralisação, né? Infelizmente... isso muda muito, né? Muda demais tudo, né? Muda a perspectiva demais do que a gente entende de futebol, do que a gente imagina. Porque, por exemplo, o Mirassol tem jogadores que têm contrato até o meio do ano. A gente não sabe até quando vai isso, quanto tempo vai durar. Existe uma perspectiva do que aconteceu na China, que haja um pico e depois isso caia, né? Que é achatar a curva, que eles falam de muitos casos, para depois começar a não aparecer mais os casos, não contagiar mais pessoas. Na China isso demorou 2 meses e meio, mais ou menos. A gente espera que no Brasil seja talvez até menos. Então, dependendo do que acontecer, de quando a gente voltar a ter futebol no Brasil, a ter campeonato estadual, pode ser que o Mirassol não conte mais com alguns atletas. Então, não sei ainda como acontece a negociação, se realmente os contratos eles têm aquela situação de paralisar também, para depois você continuar ele a fazer valer, jogar para frente, digamos assim. Um mês ficou parado, vamos jogar para frente mais um mês que você tem de contrato. Então pode ser que isso ajude também o clube e vale principalmente para os times do interior, que tem contratos com jogadores mais curtos, em um curto período de tempo, geralmente até o fim do Paulista. Vamos ver. Exatamente. Vamos pro grupo D?
Esse é o grupo que o corintiano está full pistola da vida, porque olha a situação do Corinthians. O Bragantino, 17 pontos, classificadíssimo, né? Classificado. O Guarani, corintiano, não tem como não te falar. Eu acho que isso, o Corinthians viu? não vai classificar. Mas o Guarani ontem ganhou da Ponte Preta em casa, devia. Foi um jogão de bola ontem, foi muito legal o jogo, apesar de ser o estádio vazio, né? Sim. E aí o Corinthians tem 11 pontos junto com a Ferroviária. Corintiano, é muito difícil. São 6 pontos. O Guarani está numa fase muito boa. A gente não sabe agora a parada. O Corinthians pode ganhar do Palmeiras, o Corinthians pode ganhar do Oeste, mas é muito difícil. Nesse momento, a matemática permite que o Corinthians tenha a chance dele, Sim. mas se a gente for analisando a probabilidade mesmo, as chances do Corinthians são muito pequenas. Na verdade, se o Guarani fizer 1 ponto, o Corinthians está desclassificado. Isso. O Guarani tem que perder as duas, o Corinthians tem que ganhar as duas e no meio dessas duas tem o clássico contra o Palmeiras. Então, se você colocar isso pro Corinthians de hoje, para a atual situação do Corinthians, tanto tecnicamente quanto da questão de controle de vestiário, de time que altera a formação de jogar, de time que pressiona, que joga bem em casa, o Corinthians não está fazendo nada disso. Então, hoje, se tivesse que colocar na mesa, eu acho que o Corinthians não vai conseguir classificar. Se eu não estou enganado, a última vez que o Corinthians não classificou foi quando jogou aqui contra o Penapolense. Faz 6 anos, mais ou menos. O Penapolense foi, acho que, vice-campeão paulista. 2013, se eu não estou enganado. Alguma coisa foi assim. Foi isso a última vez, não foi? 6, tá aí 7 todo anos. mundo, tá aí os 4 grupos. Hoje, se acabasse o campeonato, Ponte Preta e Botafogo estavam rebaixadas. É isso? Isso. E ainda tem essa questão do rebaixamento ainda envolve muita coisa, Mário. Se a gente for analisar os pontos dos de baixo ali, tem muita gente que corre risco. O próprio Corinthians, eu acho que ele está 1 ponto da zona ali da degola. Acho que o Ituano que está ali em penúltimo, né? Então, essa briga, se a gente for analisar, ela é mais disputada do que de quem vai classificar. E todos o terceiro e quarto de cada grupo aí podem ser rebaixados, exceto o Novo Horizontino. Eu estava vendo, acho que o Corinthians precisa de 3 pontos para não cair. Não é isso? Precisa ganhar um dos jogos. Precisa ganhar ou o jogo do Oeste ou o jogo do Palmeiras, aí não cai, aí tá 100% aí tá garantido. Mas por enquanto... Obrigação, né? Já é vexatório não classificar, né? Agora tem que, pelo menos, pelo amor de Deus, não pode cair no estadual, né? E o assunto ainda é o Covid-19. O técnico Jorge Jesus, o mister do Flamengo, foi diagnosticado com o novo coronavírus. Ele fez a primeira contraprova e o resultado foi inconclusivo. Hoje vai fazer mais uma, mas já está em isolamento e mantendo os cuidados necessários. Ele fez um vídeo agora, acho que foi ontem, no perfil do seu Twitter, para tranquilizar os torcedores. Põe na tela. É verdade que o meu teste deu positivo. Também é verdade que eu sinto-me normal. Hoje sinto exatamente como sentia há 1 mês, há 1 ano, há 2 anos atrás, 3, 4, sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo, vou ficar de quarentena, quero agradecer o carinho a todos os meus amigos, aos fãs, aos meus seguidores e à nação flamenguista, por terem partilhado comigo esta minha situação, que eu penso que mais semana, menos semana, se Deus quiser, ela vai acabar por voltar à normalidade. Um grande beijo para vocês todos e eu estou muito confiante. É isso. E por causa dessa notícia do Mister Jesus, o Flamengo, todo mundo vai fazer teste de coronavírus. Os jogadores, comissão técnica, diretoria. Aliás, o vice-presidente de futebol tá com coronavírus, né? Então, tá com uma situação bem complicada no Flamengo, até nem... Claro que também pelo vírus, pela situação do Jorge Jesus estar possivelmente infectado, tem a contraprova para fazer, mas a chance dele estar infectado é muito grande. Porque, assim, o Flamengo hoje, a integração do Flamengo dos funcionários e dos atletas, ela é muito próxima. O Flamengo, ele treina num CT que ele não é grande, então existe uma preocupação. A primeira morte com relação ao coronavírus em Portugal foi do amigo do Jorge Jesus,
Jesus. Então, é uma situação realmente muito grave. O Flamengo faz bem em suspender. Lembrando que ontem, na reunião na federação, o Flamengo queria continuar o campeonato, o Flamengo e Vasco queriam continuar o campeonato até o final da fase de grupos do Carioca, que é uma responsabilidade muito grande. E aí, nessa decisão do Flamengo agora de afastar os funcionários, mantê-los realmente protegidos, eu acho que é acertada, mas a gente não pode esquecer que os dirigentes do Flamengo têm algumas atitudes meio que desumanas até, né? Eu acho que nesse caso você não devia nem que questionar. É uma idiotice isso, né? Primeiro com relação aos meninos do Ninho, que a gente não pode deixar esquecer, agora com essa relação do coronavírus, em querer manter o campeonato, eu acho que é responsabilidade demais o Flamengo, e ainda bem que realmente tudo acertou, depois eles votaram a favor da paralisação e vida que segue, vamos ver o que vai ser agora. Vamos pro WhatsApp. Põe na tela aí, a galera do WhatsApp aqui do nosso SBT Esporte. Vamos lá, telão. Vamos lá, o Max Ferraro de Oswaldo Cruz. Boa tarde, estamos aqui assistindo. Muito obrigado, Max. Boa, Max, valeu. Vamos para a próxima. Valeu, garoto. O Matheus Avelino Souza de Valparaíso. O time do Santos é muito bom. Tá melhorando, tá melhorando. Tá melhorando. É isso aí. Boa, Matheus, galera de Valparaíso, um grande abraço. A gente volta já trazendo muito mais desse caos todo que a gente está vivendo de coronavírus. Fica por aí. A gente está de volta, SBT Esporte, em meio a esse caos todo de coronavírus que está assombrando o planeta Terra. O torcedor palmeirense recebeu uma notícia boa. O volante Gabriel Menino, que renovou seu contrato com o Palmeiras. O novo vínculo vai até dezembro de 2024. De todos os atletas que foram promovidos, ele é o jogador que mais atuou. Foram 7 jogos oficiais, jogando tanto como volante quanto lateral direito. O jogador de 19 anos não teve o valor da multa rescisória divulgado, mas deve ser uma bala. Uma bala, deve ser uma nota. O Gabriel Menino, que é um dos que mais agradou o Luxemburgo nessa subida, né, de jogadores da base. É muito versátil, é um jogador com bom passe. Acho que o Palmeiras faz muito bem em renovar. E aí, geralmente, quando tem essas renovações, apesar de ter jogado poucos jogos oficiais, Mário, 7 jogos apenas, eu acredito que já havia um contrato em andamento e aí tem a valorização do jogador. Aí você valoriza o salário, você dá aquela moral que a gente fala para o jogador. Acho que é necessária com o Gabriel Menino, que vem correspondendo sendo titular, né? Então, o Palmeiras acerta aí na renovação, é um bom jogador, eu acho que tem muito futuro. É isso, e continuando com as atualizações, hoje pela manhã a Conmebol anunciou aí que vai adiar a Copa América para o próximo ano. O torneio, que aconteceria entre junho e julho na Argentina e na Colômbia, vai ser em 2021. A competição não vai passar por nenhuma outra alteração. Vai ser realizada nas mesmas sedes e com as mesmas datas no próximo ano. A UEFA também anunciou que vai adiar a Euro para 2021, pensando em reservar aí as datas para a finalização dos campeonatos que foram adiados neste ano. Então, assim, todo mundo sendo prudente, coerente e claro, né? Não, tá certo. Protegendo as principais joias que são jogadores, né? Ainda mais com relação à Eurocopa, Copa América, eu acho que é uma atitude excelente de tomar essa decisão agora, claro, e não esperar realmente os casos acontecerem. A situação fica muito mais grave, como aconteceu com a UEFA, que agora ela adia a Eurocopa em meio a realmente um surto muito grande na Europa, né? Acho que poderia ter feito isso antes a UEFA, Conmebol age mais rápido, acho que é válido. Mário, daqui 5, 6 anos a gente vai olhar para 2020, a gente vai pensar numa data no calendário esportivo, principalmente apagada, né? 2020 não teve Eurocopa com relação às seleções, eu digo, né? Não teve Eurocopa, não teve Copa América. A gente está olhando, foi um ano que passou que não teve nada relacionado a campeonatos mundiais, falando de continentes, né? Então, eu acho que se adiar isso para o próximo ano não tem problema nenhum. Interfere um pouco no calendário esportivo, mas é uma coisa totalmente maleável na minha visão. A gente está falando de saúde pública, não tem nem o que falar, né? Exatamente. Bom, e outro assunto esportivo que está em pauta e muito discutido são as Olimpíadas, que aconteceriam ou que vão acontecer no Japão. O evento, que tem data prevista para o dia 24 de julho, pode ser adiado ou cancelado por conta aí da pandemia do novo coronavírus. O Japão ainda defende que vai manter a data de abertura e não pretende cancelar o evento.
E segundo o site Japão FC, o vice-presidente do comitê e presidente da Associação Japonesa de Futebol, Kozo Tashima, foi testado positivo para coronavírus. Ele tem 62 anos e viajou por diversos países recentemente. Mesmo assim, o Comitê Olímpico Internacional acabou de declarar que mantém a data do dia 24 de julho para as Olimpíadas. Um risco incalculável. Brincadeira. Né? Falaram em mudar para novembro, mas para quem não sabe, para quem não tem muito noção de geografia, novembro é um dos meses mais gelados no Japão. E tem Olimpíadas de Inverno. Exatamente. As Olimpíadas, essas que a gente conhece, lá da Grécia, aquela coisa toda, elas são as Olimpíadas de verão. Sim. As Olimpíadas que todo mundo já está acostumado com os seus atletismo, principalmente aqui que natação, não faz frio, né? Exatamente. A gente acompanha esse tipo de Olimpíada. Para mim é uma responsabilidade muito grande do COI. A gente imagina você imagina uma Olimpíada no meio do ano, a gente não sabe como vai estar, mas a gente espera que esteja melhor. Mas você imagina uma Olimpíada onde as pessoas vão ter medo de viajar, medo de ter contato com outras pessoas, medo de se tocar. Eu não imagino um evento esportivo num lugar, você acompanhando, por exemplo, uma disputa olímpica na natação, aquele ginásio lotado, as pessoas que ficam perto das outras. Não tem como você fazer uma Olimpíada com esse risco. Eu acho que é uma responsabilidade total. Já falei aqui ontem e espero que o COI mude, que o Japão principalmente mude essa visão. Eu entendo que envolve contratos milionários. A gente sabe que parece que são mais de 3 bilhões em contratos, Mário, de publicidade, de transmissão. É muito dinheiro realmente, mas a gente está falando de vidas. E nesse momento, planilha do Excel nenhuma vale uma vida, né? Exatamente. Então, o pessoal tem que se cuidar. Eu estava conversando com um especialista em esporte de alto rendimento e o atleta ele se prepara os últimos 2 anos de Olimpíada para quando ele chegar nas Olimpíadas ele está no ápice, ele está no topo da sua preparação física, mental, espiritual para fazer aquilo acontecer, né? E aí, hoje, o atleta que está se preparando na reta final de Olimpíada e vê o coronavírus e vê isso acontecendo, ele fala, pô, o que adianta eu ganhar uma medalha e ficar doente? O que adianta eu ter números e depois lá na frente eu não conseguir, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum a gente ter uma Olimpíada de 2021. Sim. Né? Simples. Também. A gente adia por mais 12 meses. Passa o calendário para frente, o que a gente falou com relação à Eurocopa, Copa América, 2020 futuramente, pelo menos com relação a esses campeonatos, se realmente não acontecerem esse ano, e a tendência é que não aconteçam, a gente vai olhar para 2020 como um ano ali que passaram um corretivo, vamos pular para o outro. É simples, gente, é saúde pública, é vida das pessoas, a gente já está vendo mortes em outros países, no Brasil, graças a Deus, não é momento para pânico, a gente tem que se prevenir, a gente está muito bem, até nas medidas que a gente está tomando, na minha visão, o Brasil está se adiantando muito mais que outros países que são de primeiro mundo, que são referência. Acho que o Brasil está tomando uma medida exemplar no combate. Muitos países na Europa não acreditaram muito. Sim, né? Itália principalmente, Espanha. É só a galera ter um pouco mais de conscientização e entender que é uma coisa séria, não é uma brincadeira, não é histeria, como disseram, então tem que tomar muito cuidado e tem que evitar realmente. Evitem sair de casa, lavem as mãos, enfim, vocês já estão vendo muitas dicas na nossa programação aí do coronavírus. Exatamente, e não entre em fake news. Sim. Não entra em fake news. E antes de falar também, agora a gente vai para o WhatsApp, mas antes de falar disso, vou falar aqui de novo, vou reforçar, depois o pessoal do jornalismo também vai fazer isso. Amanhã a gente vai ter, a partir de amanhã, por causa do coronavírus, a gente vai ter algumas coisas diferentes na nossa programação. A gente vai encerrar a programação 2h15 e a gente vai entrar com a programação ao vivo dentro do Tela 2. Você pode acessar lá o tela2.com.br, pode acessar o Facebook do SBT Interior, você pode entrar também no YouTube nosso, do SBT, SBT Interior, e aí você vai acompanhar todas as últimas notícias do Brasil, do mundo, na região, aqui com a gente, certo? E o pessoal de casa está mandando o WhatsApp, Luiz Henrique de Araçatuba, assista o SBT Esporte todo dia. É difícil, mas se o Corinthians se classificar, é tetra. Aí ganha uma moral gigante, Pelo né? amor Se de conseguir Deus. vencer o clássico, se classificar,
é o que você falou, Luiz, é bem difícil, mas acho que dá um gás interessante. Hoje está difícil a gente imaginar que o Corinthians tenha uma reviravolta dessa, né? O time não vem jogando bem, principalmente contra times menores, né? Vamos ver como vai ser. É isso aí, vamos para a próxima? O Vieira de Castilho, boa tarde. O que vocês acharam do Santos na reta final do Paulistão? Vieira, eu achei o Santos um tanto quanto inconsistente, fez 3 vitórias seguidas contando com o Libertadores, mas no clássico de igual para igual nunca consegue uma vitória. Eu acho que melhorou. Não ganhou o clássico esse ano, né? Agora não vou lembrar. Não ganhou, mas eu acho que melhorou. Eu acho melhorou. Tá no momento melhor com o Gesualdo. O Gesualdo achou melhor o time, mas eu acho que ainda, se o Santos realmente pegar numa semifinal, numa final, os times, o Palmeiras, por exemplo, o próprio São Paulo, ainda falta crescer mais um pouco, né? O Santos, para mim, é o terceiro hoje entre os 4 grandes, é o que está terceiro melhor preparado. Vamos lá, tem mais? O Edgar de Planalto. Será que o time do Corinthians tem chance ainda de se classificar? Bem poucas, viu, Edgar? É o que a gente falou, bem pouco. Bem pouco. Se classificar, ganha uma moral legal, mas eu acho bem difícil. Bem difícil. Vamos lá para a próxima. O Roberto de Adamantina. Boa tarde, Maricaio. Até que ponto o Corinthians deve insistir com o Thiago? Acho que deve insistir um pouquinho mais. Eu acho que se analisar alguns aspectos que envolvem diretamente o treinador, o Thiago ele tem dados interessantes. Eu acho que vale insistir, pelo menos no começo do Brasileirão. A gente não pode esquecer que tem jogadores que foram contratados para o Corinthians muito bem, mas que não vingaram, por exemplo, do Luan. Então, acho que não é culpa só do Thiago. Ele tem a culpa dele, mas acho que envolve mais coisas. É um geral, né? É um geral. Um geralzão. Vamos lá. O João Vitor, acho que tem que mandar o Thiago Nunes embora e contratar o Mano Menezes. Aí, com essa paralisação, ele consegue implantar o seu estilo de jogo. Então, você acha, João Vitor, que um oi sumida resolve? Oi sumida. Tá certo. Eu acho que tem que dar mais tempo pro Thiago. O Mano é um cara que arruma time. Ele é conhecido, ele fez isso em vários times, no Flamengo mesmo, no Cruzeiro. Ele consegue arrumar o time. Mas chega em um momento da temporada que o Mano não consegue evoluir. Ele já mostrou isso em outros times. Eu acho que hoje... E não tá no momento bom da carreira. E não tá no momento bom. Tá até no mercado parado, né? Eu acho que nesse momento o Corinthians pode ter opções melhores. Ainda prefiro o Thiago. É igual o Abel, que foi demitido ontem do Vasco, né? Já deu, né? Aposenta, depois daquela morte besta do filho dele. Triste, mas... Ele parece que ele desandou. Acho que está na hora do Abel curtir a família, ficar em casa. Já deu. Acho que ele tá estragando uma história espetacular que ele tem no futebol. E ele foi mandado embora sem receber salário, né? Que é o mais incrível do Vasco, né? O Vasco mandou embora sem pagar os salários do treinador. Já viu ali um acerto de... eu vou te contratar, mas a gente vai... Ele aceitou isso também. Eu vou pagar quando puder. É triste, mas vamos ver o que vai ser agora do Vasco, né? Vamos lá, o Fabrício Carvalho de Lucélia. Boa tarde, meus amigos. O jogo agora é contra o coronavírus. Se todos nós jogarmos juntos, vamos vencer essa. Com certeza, Fabrício. Boa, Fabrício. É isso aí. Aliás, todo mundo junto. Falou em Lucélia, estamos com saudade da dona querida, da nossa Lucélia aqui. Grande a Lucélia. Lu e a Malu. Mamãe. Nossa mamãe da SBT. Devem estar acompanhando a gente em casa, né? Um beijo para vocês, também. Meninas. É isso. Vambora? Bora. Chega, fim de papo. Quer acompanhar mais o programa? Vai lá no nosso tela2.com.br. Você acompanha a gente em full time, certo? Isso aí, tá tudo lá. Um grande abraço. Vai acompanhando o nosso portal sobre coronavírus. Vai acompanhando as notícias. A gente está online o tempo todo. E amanhã, a partir das 12h15, a gente está, depois da programação, falando de coronavírus também. Se cuidem. Se cuida, lave as mãos. Lava a mão, menino. Tchau.